Olá, capitalista! Seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Bom, na tela nós temos o Dow Jones no gráfico de 1 hora. É o gráfico que nós utilizamos de referência para identificarmos as movimentações que pode ocorrer na semana subsequente. E nessa semana nós estaremos comentando as movimentações que estarão ocorrendo entre o dia 10 e o dia 14. Então aqui nós estaremos observando a movimentação de como que o índice Dow Jones, qual a direção que ele pode tomar e qual a direção que ele pode estar se movimentando durante essa semana. Dessa forma, você vai conseguir dominar ali e ter uma expectativa de para onde que o Dow Jones estará indo. Assim você consegue montar as suas posições e ter aí uma visão um pouco mais clara das movimentações que estarão acontecendo. Bom, antes de mais nada, aqui eu gostaria de fazer algumas limpezas no nosso gráfico, tá? Nosso gráfico aqui de análise, que já tínhamos demarcado na semana passada, então eu vou tirar essa zona aqui de bloco, essa outra aqui também já não é mais interessante, essa região de liquidez também não serve mais para nós. Lá atrás tem uma que já foi mitigada, também não serve mais. E aqui agora, pronto, nós podemos dar continuidade aqui em nossa leitura. Aqui eu quero fazer uma atualização, tá? Vou dar uma limpada aqui atrás também, esses aqui. Quero atualizar aqui ó, o nosso ponto de reversão de mercado aqui para este fundo, tá? Eu já vou explicar o motivo disso, ok? Aqui a gente está atualizando o gráfico e já vai fazendo aqui uma correção das movimentações, né, das estruturas que nós precisamos estar observando. Isso aqui eu vou limpar também. É melhor a gente trabalhar com gráfico assim um pouco mais limpo, pessoal, porque aí acaba não influenciando as nossas análises, tá? Então eu sugiro que você faça o mesmo aí no seu gráfico também. Sempre trabalhe com a estrutura atual. Nesse caso aqui, tá? Por que eu atualizei o fundo? Tá? Deixar o gráfico assim, ó, bem afastado, para nós termos uma visão ampla aqui do movimento. Vou pegar minha caneta. Bom, este fundo aqui foi o fundo que deu início na movimentação toda, ele veio trabalhando e fez romper o topo anterior. O topo anterior era a máxima histórica, então rompeu o topo, nova máxima histórica atingida, nova referência formada no gráfico. E qual é essa referência aqui? A referência utilizando este topo e este fundo, tá? Então, essa referência nós tínhamos aqui como análise e o mercado, nos últimos movimentos, fez o quê? Fez o seu movimento de mitigação, seu movimento de retorno. Então, houve um movimento de impulsão, que nós observamos desde lá do fundo que foi comentado, houve um movimento de impulsão, e aqui, né, esses movimentos de queda, nós observamos o movimento de retração. Bom, pessoal, o preço ele chega numa região de pressão, uma região de bloco de ordens, e começa a fazer ali uma acumulação. Essa acumulação inverte a tendência do mercado, que estava vindo de baixa, e inverte ela para alta. Tá? Então, neste momento, nós começamos a observar possibilidades de movimento de alta. Tá? Na microestrutura, fica evidente, fica claro para a gente aqui um movimento de um market shift, né, a mudança da característica do mercado após tocar em um ponto de referência num gráfico maior, fazendo ali um pullback, rompendo um pivô, né, armando um pivô e dando continuidade numa movimentação para alta. Eu quero chamar atenção para essa regiãozinha aqui, pessoal. Aqui é um ponto de relevância, tá, que nós poderíamos estar observando com maior carinho. Até acabei deixando passar ele batido nas análises anteriores, tá? O que acontece, pessoal? Nós observamos o preço vindo aqui ó, de uma forte movimentação de queda, chega num determinado momento, ele faz aqui uma movimentação lateral, tá? E depois dessa movimentação lateral, nós temos um forte movimento, deixando uma ineficiência no mercado. Essa ineficiência no mercado, ela antecedeu a formação aqui ó, de um bloco de ordens. Está bem claro aqui a formação de um bloco de ordens nessa região. Tá? Então, o que isso significa para a gente?
quer dizer que ali nessa região houve um equilíbrio entre compradores e vendedores e em um determinado momento os vendedores foram mais fortes, eles atuaram nessa região. Numa microestrutura, nós podemos observar que o preço ele até rompe aqui o pavio do candle anterior, então ele deixa para a gente ali um topo. Tá? Então, esse topo, essa região ela acaba sendo um topo de referência para a gente. Tá? Este topo de referência, que a gente observa que, olhem só como os fractais e o mercado ele se alinha, né? O preço lá na estrutura maior, ele veio mitigando, chegou aqui num ponto de interesse do gráfico de 1 hora. Nas microestruturas, ele começa ali a fazer, aqui no gráfico de 1 hora também, ele começa a fazer ali uma movimentação de acumulação. Na microestrutura, nós podemos observar o rompimento de um topo, né? O rompimento de um topo indica para a gente a mudança da característica no mercado. Ele volta, captura liquidez, né? Faz ali o teste da demanda e dá continuidade na movimentação. Tá? Então, aqui começou a alinhar a movimentação micro. Olhando para uma movimentação aqui secundária, lá embaixo a gente pode considerar como uma movimentação terciária aqui para o gráfico de 1 hora. Observando aqui uma movimentação secundária, nós tivemos ali o rompimento do topo dessa região que nós acabamos de estudar. Tá? Então, o rompimento dessa região rompeu, o preço volta, testa a demanda. Ele parou onde? Ele parou num fair value gap, numa outra ineficiência e dá continuidade na movimentação. Tá? Então, aqui foi o ponto que nós estudamos na semana passada e nós observamos que tivemos aqui algumas figuras que eu já havia deixado de possíveis movimentos que o preço podia acontecer, tá? Podia formar. Então vamos começar com essa aqui, que seria uma expectativa de uma continuidade de alta, caso o preço aqui trocasse polaridade com essa região, né? Sentisse uma região ali de suporte e desse continuidade para uma movimentação de alta. Não aconteceu, né? Então a gente descarta ela. A possibilidade seguinte foi de uma movimentação descendente até a região de demanda, testando essa região para dar uma oportunidade e uma continuidade na ponta compradora. Então, foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos a continuidade do movimento descendente, o preço realmente fez um movimento descendente e chegou até uma região, na região de demanda. Não tocou no order block, mas parou no fair value gap, que também é uma região interessante para a gente estar observando onde o mercado pode vir travar, né, e dar continuidade na sua movimentação. Então, são pontos que nós devemos ficar atentos também. Bom, pessoal, essa movimentação aqui de mitigação, de retração nessa estrutura secundária, ela inicia-se, de fato, aqui, com o rompimento dessa regiãozinha de mínima que ficou, tá? A gente pode considerar ela sendo uma região de mínima. A abertura do mercado ali na semana atual que nós estamos analisando aqui, ele rompeu a mínima, fez um pullback, testou ali a região, tá? Aqui ele acaba, vou aproximar bem o gráfico para ficar bem visível para todo mundo, tá? Aqui a gente acaba tendo uma ineficiência na movimentação, por isso que podemos considerar aqui sendo o rompimento de um fundo, tá? Porque ele veio de uma forte movimentação e uma região onde nós tivemos aqui, 2 horas, né? Os candles que ficaram aqui, equilibrados, tá? Depois de um forte movimento de alta, tá? Então a gente teve, olhem só, a gente teve, querendo ou não, aqui uma lateralização. Se nós descermos para um gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente vai ver uma região mais nivelada. Então, ali acaba sendo, a gente pode considerar uma estrutura de lateralização com um fundo, né? Aqui no gráfico de 15 minutos, vamos verificar, deixa eu tirar aqui, ali, olhem só, como que fica visível aqui, uma movimentação de lateralização. O preço teve equilíbrio nessa região, tá? Ele ficou equilibrado. Então, quando o preço rompeu um fundo, houve um nivelamento de preço. Então, podemos considerar ele sendo um fundo. Aí ele é rompido com ineficiência, né, com um movimento forte de um fair value gap, fica mais visível ainda a confirmação de um fundo, tá? Do rompimento de um fundo, o rompimento de uma estrutura. Então, faz o pullback, deu continuidade, foi até lá na região de demanda, testou a região de demanda, né, e a expectativa compradora aqui prevalece. Bom, pessoal, aqui vamos fazer análise agora para a próxima semana. Até agora a gente fez aqui um resumo, tá, das estruturas. O que a gente faz primeiramente? Vamos tirar aqui essa nossa linha vertical e vamos colocar aqui, tá, para demarcar as movimentações para a semana seguinte.
De fato, nós tivemos aqui ó, a continuidade e o rompimento de uma nova estrutura. Tá? Então, o rompe topo valida a região de fundo. Tá? Nossa região de fundo, nós temos essa estrutura aqui, este fundo, que ele acaba sendo validado, mas a gente também tem que ficar de olho no quê? E aqui vem uma possível armadilha, uma possível maldade, tá? O preço ele pode fazer a mitigação dele e não para parar aqui nesse order block, até porque é uma região bem ampla, mas vir buscar a liquidez abaixo desse fundo e tocar nesse order block aqui, tá? Então esse camarada aqui a gente tem que ficar bastante atento nele, tá? Aqui embaixo, preço vindo aqui embaixo, ele gera uma oportunidade de comprador, ok? Bom, pessoal, essa movimentação aqui que o preço ele faz, o rompimento de uma nova estrutura, ela trabalha e ela para exatamente numa regiãozinha de base também, semelhante com essa aqui que a gente analisou, semelhante com essa que a gente analisou, só que em proporções totalmente diferentes, né? Ó, olhem só, acho que deixa eu dar uma olhadinha no gráfico de 4 horas, eu acho que fica mais visível, olhem só, no gráfico de 4 horas fica mais visível a formação de um order block, tá? Ó, região de base, região de equilíbrio, de lateralização, correto? Rompimento da estrutura com fair value gap, com ineficiência, o preço vai lá, tocou nessa região, tá? Mitigou essa região, agora é natural que ele faça o quê? Ele faça o seu movimento de retração, assim como aconteceu aqui nessa região. Ó. Opa, deixa eu pegar a caneta. Assim como aconteceu aqui. Tá? Ele faz o movimento de retração. Então, nós temos a expectativa aqui do movimento do preço fazer o seu movimento de retração, capturar mais liquidez e dar continuidade numa movimentação de alta, que viria com expectativa de continuar o movimento aqui lá da minha estrutura principal, tá? Que foi o movimento de impulsão, o movimento de retração e o movimento de impulsão. Obviamente que ele vai acontecendo em ondas, né? Semelhante com o que a gente teve aqui atrás, eu percebo. Pode estar tendo essa movimentação acontecendo aqui atrás, tá? Inclusive esse movimento, de fato, ele pode parar aqui, nivelar esses fundos, como houve aqui, ó, romper um pouquinho até, capturar liquidez, ó, e depois dar continuidade. Percebam a semelhança que nós temos aqui atrás nessas movimentações, tá? Então é bem semelhante e a gente tem que ficar de olho que para essa semana, tá? Pelo menos nos primeiros dias, eu observo que a gente pode ter aqui uma movimentação descendente. Tá? A gente para o Dow Jones. Aí a gente fica de olho nas regiões de travas lá em cima, tá? Com possíveis continuidade na movimentação de alta. Exchange of carteira tira, que ele não é dali, tá? Mas aqui agora vamos analisar um micromovimento, tá? Esse micromovimento, pessoal, é o transporte do dinheiro aqui de cima, tá? Até aqui nessa região de demanda, né? Tirando o dinheiro da região de oferta, levando na região de demanda, dando oportunidades compradoras, ele fica claro com o rompimento aqui, ó, dessa região. Tá, Thiago, por que não é utilizado aqui agora o fundo ali anterior? Poderíamos até utilizar, tá? Este fundo aqui, pessoal, ó. Tínhamos aqui um fundinho duplo, percebam, fundo duplo. Só que nós tivemos aqui ó, o violamento dessa região, a captura de liquidez e a continuidade até lá no toque do order block, tá? Da regiãozinha de base. Então, o que acontece aqui nesse movimento? Essa região aqui, como ela já foi capturada de liquidez, capturada a liquidez, ela renova para a gente. Ela renova para nós um fundo. Tá? Então, é mais saudável a gente observar o rompimento deste fundo do que observar o rompimento de um fundo aqui que veio sendo violado. Acaba sendo ali praticamente a mesma região, mas eu gostaria de ser um pouco mais conservador e utilizar aqui o fundo ali inferior, tá? Essa região é o nosso fundo e aqui é o nosso topo da extremidade, tá? O rompimento dessa região indica para a gente o movimento vendedor até o order block aqui. A gente pode marcar esse order block lá como um todo, tá? Que ele vai ser uma região que é interessante nós ficarmos de olho como que o preço vai trabalhar aqui dentro. Mas eu acredito que ele possa vir romper essa mínima, tá? Até porque aqui nós teríamos a possibilidade de trabalhar com uma liquidez aqui nessa região, ok? Obviamente, a movimentação de alta ali indica a continuidade aqui da tendência, né? Ele travaria aqui um pouco, trabalharia aqui. E faria
praticamente essa movimentação. Antes de romper aqui esse order block, caso ele não faça o movimento de mitigação, é natural com que ele trabalhe aqui e force o rompimento, tá? Porque é natural que o preço ele volte para capturar mais liquidez para conseguir romper uma estrutura relevante. E essa estrutura é uma estrutura relevante, tá? É um movimento na qual houve muito equilíbrio, tá? Então é natural com que o preço faça aqui uma correção. Eu observo possibilidades do ativo, né? Na minha visão, é mais provável que ele faça uma correção, tá? Que ele venha fazer essa correção e depois dê a continuidade para uma movimentação de alta, do que de fato ele continuar o movimento aqui de cima e ali ele romper essa estrutura dando continuidade, tá? Então eu acredito muito mais no cenário descendente até essas regiões de demanda do que a continuidade da movimentação a partir daqui. A gente pode dar uma olhadinha no IFR, ver como que o IFR está, em equilíbrio, ok? Vamos ver as médias móveis. Ó, as médias praticamente flat, tá? Já estão alinhadas, mas estão flats aqui no gráfico de 1 hora. A gente pode ver no 4 horas para ver como que elas estão apoiando o preço. Ó, no 4 horas elas ainda não estão alinhadas, as médias medianas estão abaixo da média de 200, então o que pode fazer aqui e favorecer a possibilidade do preço fazer de fato essa movimentação de mitigação, ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.